Boa noite. O Jornal da Câmara está começando e você vai ver. Plano da Educação pauta grande expediente da vereadora Cláudia Furlaneto. Não é um plano de governo, não é um plano de legislatura, é um plano de 10 anos. Então, assim, nesse período de 10 anos, as nossas crianças deixam de ser crianças. Primeira reunião da CPI da CODEPAS está marcada para a próxima semana. E vamos traçar as diretrizes, o norte do nosso trabalho. E nós temos 6 meses para concluir. Prorrogado o prazo para protocolar emendas à LDO. Todas as possibilidades de investimentos ou obras que podem ser feitas o ano que vem, ela deve estar constada na LDO. Subcomissão da Assembleia Legislativa discute segurança no transporte intermunicipal. A reunião foi boa, trouxe elementos novos que nós ainda não tínhamos conhecimento, e que vão alimentando esse relatório. O plano da educação foi o assunto escolhido pela oradora do grande expediente. Cláudia Furlaneto ocupou a tribuna nos primeiros 30 minutos da sessão plenária de ontem. O Plano Nacional da Educação foi aprovado em junho do ano passado e contém 20 metas, como universalizar a educação e ampliar progressivamente o investimento público. Todas as propostas, segundo a vereadora Cláudia Furlaneto, devem ser alcançadas com a união de esforços. Quando a gente se propõe a trabalhar em prol da educação, a gente se ajuda, a gente se apoia, Então, assim, tenho certeza que uma nação unida em prol da educação, nós vamos mudar, sim. Depois de aprovado o Plano Nacional, os estados e os municípios ficaram responsáveis por elaborar suas propostas. O primeiro passo foi a realização de conferências. O próprio Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, a professora Rose, participaram junto com mais de 30 entidades para elaborar o Plano Municipal, a partir das metas do Plano Nacional. E após disso, então, tivemos uma conferência municipal, onde todas essas metas, as estratégias, porque se elaborou estratégias para poder atingir as metas. E essas estratégias todas foram voltadas na conferência, foram validadas. E para nossa surpresa, quando a gente recebe o projeto de lei aqui na Câmara, aquelas metas, aquelas estratégias que lá estavam contempladas e validadas pelo próprio Executivo, através da Secretaria da Educação, não era compatível com o que o prefeito havia mandado. Então, com algumas trocas, claro que não na sua totalidade. Teve muitas coisas que se mantiveram, mas por outra, as quais nós, de fato, gostaríamos que o município se apropriasse mesmo e pudesse assumir. O município meio que se eximiu, trocando aí uns verbos tipo garantir por apoiar, promover por ampliar, algumas coisas assim que nós entendemos que não está legal. E agora compete à Câmara analisar, discutir e fazer as alterações necessárias. Por isso, diversas reuniões já aconteceram, assim como uma audiência pública. Nós trabalhamos assim aqui na Câmara no último mês a gente trabalhou, eu pelo menos trabalhei assim diariamente com a questão do Plano Municipal de Educação, seja para receber as propostas que já eram, porque a gente vai ter que fazer emendas ao projeto do prefeito, mas seja da própria Comissão de Educação e Bem-Estar na SEBS, nós nos reunimos 3, 4 vezes para discutir pautas específicas, metas específicas, estratégias específicas. Então, assim, a audiência pública foi muito rica, infelizmente, na minha avaliação, poderia ter sido mais, se não houvesse uma polarização de temas, assim. O plano é muito maior que isso e que tem que contemplar todos esses. Não é? Então, vamos sim, a Câmara tem esse compromisso. Eu, em específico, a SEBS vai apresentar algumas propostas, discutidas de novo com a comunidade. Eu, enquanto vereadora, vou propor também algumas propostas, mas aquelas que foram originadas lá na conferência, para, de fato, garantir o controle social e a participação da comunidade. Mas um tópico acabou dividindo opiniões: a questão de gênero.
De acordo com a oradora do grande expediente, o conceito está longe de interferir na orientação sexual de crianças e adolescentes. Para ela, este é apenas um mecanismo de combater a discriminação, o ódio e a violação de direitos. Eu trouxe aqui no nosso grande expediente falas de pessoas importantes e conhecedoras do assunto para poder clarear para os colegas vereadores que vai além do LGBT, vai além da questão homoafetiva, né? A questão de gênero trata de vidas, trata de preservação, né? Trata de uma cultura de paz, de reconhecimento. Então, nós precisamos ter, sim, o gênero discutido na sala de aula. E a sexualidade também, porque nós não deixamos a nossa sexualidade em casa quando a gente sai. A gente passa, as crianças, num processo de transformação, entram para a sala de aula, entram para a escola com a sua sexualidade. E o professor tem que saber, sim, como lidar com essas angústias, como lidar com todo esse turbilhão de sentimentos que um adolescente, por exemplo, uma criança que está passando para a fase adolescente tem. Vale salientar que a votação na Câmara de Vereadores está prevista para acontecer no próximo dia 19. E o Plano Municipal da Educação, assim como o estadual e o nacional, será válido para os próximos 10 anos. Não é um plano de governo, não é um plano de legislatura, é um plano de 10 anos. Então, assim, nesse período de 10 anos, as nossas crianças deixam de ser crianças. Então, é a vida delas, a vida educacional, acadêmica das crianças está em nossas mãos quando a gente fala em Plano Municipal de Educação. Passo Fundo melhorou sua posição na participação de arrecadação do ICMS. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual da Fazenda e trazem informações sobre os 497 municípios do Rio Grande do Sul. O índice tem como base o comportamento médio da economia entre 2013 e 2014. Com um aumento real de 5%, o mesmo que 4 milhões a mais, a nossa cidade passou da 9ª para a 8ª posição. A notícia foi comemorada pelo líder do governo, o vereador Alex Necker. Veja então um trecho deste pronunciamento na sessão plenária de ontem. Tem contribuição do Poder Público Municipal, da administração do prefeito Luciano, tem contribuição dos setores vivos da economia passofundense, em especial do setor de serviço, que demonstram que a cidade vem crescendo e vem se desenvolvendo. E que Passo Fundo, vereador Tchequinho, não é uma ilha, mas que vem sabendo navegar nesses mares turbulentos que se transformaram a economia nacional e a economia do estado do Rio Grande do Sul de forma alvissareira, ou seja, bem conduzida. Está de parabéns a cidade como um todo. E agora nós vamos para o intervalo. É 1 minuto só. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é Pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil,
Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O prazo para protocolar emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias foi prorrogado. As sugestões que a população pretende incluir na LDO 2016 devem ser feitas até amanhã. Todas as possibilidades de investimentos ou obras que podem ser feitas o ano que vem, ela deve estar constada na LDO. Ou seja, só para dar um exemplo, se na LDO existe apenas 2 construções de escola de educação infantil para o ano de 2016, o que nós, vereadores, podemos colocar, então, uma majoração de mais uma ou mais 2, né? Sendo 2, então, seria 4 escolas de educação infantil a ser construídas, né? Assim como, por exemplo, no meio rural, né? Compra de uma máquina para a Secretaria do Interior. Não, se existe só uma, que é a proposta do Executivo Municipal, pegando esse exemplo, o que o vereador pode fazer, ou o cidadão pode fazer através de emenda, então colocar mais uma ou 2, entende? Então pode-se comprar mais de uma máquina para a determinada secretaria, no caso do meu exemplo, a Secretaria do Interior. Então é assim que se constrói a LDO e esse é o momento de construção da LDO. E é claro que depois, mais para o final do ano, então vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que daí nós estaremos definindo, né? Eu dei o exemplo da EMEI, da Educação Infantil, então ali se define os valores e se define aonde vai ser construída essa escola de educação infantil. Com a prorrogação, o restante do cronograma de trabalho da Comissão de Orçamento também sofreu alterações. O parecer jurídico destas emendas deve sair entre os dias 15 e 18 de agosto. A Comissão de Orçamento também tem um pequeno período para apresentar o seu parecer sobre a matéria. A votação foi adiada para o dia 24. 2 dias depois será emitido o parecer final. No dia 27, acontece a elaboração de autógrafos e no dia 28, como previsto anteriormente, o projeto retorna ao Executivo. A lei orçamentária do próximo ano supera os 590 milhões de reais. É um cálculo estimado, né, a partir da própria projeção da receita, em termos de impostos, de ICM, dos repasses, né, e também das transferências de crédito, né. Então, alguns valores que são empréstimos, as transferências de crédito, eles entram aí. Nós, esse ano, optamos por não colocar os valores totais de transferências de crédito, nós trabalhamos com as transferências conforme elas forem acontecendo, porque senão o orçamento fica com um valor muito alto e aí parece que é tudo dinheiro do município, mas é um dinheiro emprestado para uma determinada função. Está formada a Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá apurar o sucateamento da frota da Codepas. Como divulgamos aqui no Jornal da Câmara, o vereador Paulo Necli assumiu a presidência do grupo. O que nós queremos dar à sociedade? Esclarecer à sociedade aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e, se tiver alguma coisa errada, apontar e prevenir para que no futuro não se repita alguma coisa que esteja errada hoje. Este é o principal fator da instalação da CPI com relação à frota da Codepas. Para isso, diversas pessoas serão convocadas a prestar esclarecimentos. Não estão descartadas as oitivas do atual presidente da Codepas e de outros profissionais que já passaram pela companhia. Nós temos o direito de convocar a todas as pessoas que nós achamos que nós devemos ouvir, porque elas também irão colaborar com o trabalho da CPI. Tudo dentro de uma normalidade, de uma imparcialidade, tudo dentro como deve ser regido um trabalho que é uma CPI, que é um trabalho muito sério, onde nós vamos envolver pessoas, fatos. Além de Paulo Necli, fazem parte da CPI da Codepas os vereadores Marcos da Silva, João Pedro Nunes, Patrick Cavalcante e Sidney Ávila. A primeira reunião está marcada para a próxima semana. Nós vamos reunir a comissão toda, né, e vamos traçar as diretrizes, né, o norte do nosso trabalho, que nós temos 6 meses para concluir. Se nós não conseguirmos concluir em 6 meses, nós temos a possibilidade de pedir outros 6 meses de prorrogação.
Atualmente, existem no estado 1.700 linhas de ônibus em operação e cerca de 200 empresas estão registradas. A média anual de passageiros nos últimos 10 anos é de 58 milhões. Por isso, este serviço precisa ser fiscalizado. Um grupo de deputados está promovendo audiências públicas em todo o Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo, a atividade aconteceu na Câmara de Vereadores. A subcomissão foi criada para elaborar um relatório que será entregue ao governo do estado e avançar na legislação e em medidas de fiscalização, dando assim mais segurança ao usuário do transporte intermunicipal. O que nos motivou a criar essa subcomissão foram esses acidentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, né, de um ônibus inclusive que saiu aqui de Passo Fundo, que acabou se acidentando em Santa Catarina e que motivou o ceifamento de 17 vidas, né? Isso é muito significativo na nossa opinião. Havia uns 5 anos que não ocorriam acidentes com mortes no Rio Grande do Sul e de repente acontecem 2 acidentes brutais que nos chamaram a atenção e por isso que eu criei essa subcomissão, da qual eu sou relator junto com a deputada Miriam. A subcomissão é composta por mim, pela deputada Miriam, pelo deputado Gerson Borba, pela deputada Anne Ortiz e pelo deputado Bombeiro Bianchini, né? Nós vamos fazer um total de 6 audiências, 2 já aconteceram, que foi São Leopoldo e Passo Fundo. Vamos fazer uma audiência agora nessa semana em Pelotas, faremos uma audiência na região da fronteira, e estamos definindo a cidade ainda, e faremos uma audiência no litoral, provavelmente em Tramandaí. E depois faremos uma audiência final em Porto Alegre, onde nós já vamos ter já um conjunto de dados e elementos do Estado, ouvindo a EGR, ouvindo o DAER, ouvindo a GERGS, ouvindo as polícias rodoviárias estadual e federal, o Ministério Público, o Sindicato dos Trabalhadores, as empresas e ou os representantes das empresas, né, os usuários. Quer dizer, tem sido reuniões bem expressivas, bem significativas, com opiniões de qualidade, e nós estamos já avançando com várias mudanças que nós vamos apresentar nessa questão do transporte intermunicipal. E especialmente sobre este encontro em Passo Fundo, o deputado Juliano Roso disse o seguinte: a reunião foi boa, trouxe elementos novos que nós ainda não tínhamos conhecimento, né, e que vão alimentando esse relatório. Especialmente nos chamou a atenção muito a fala do Dr. Cristiano Ledur, que é representante do Ministério Público, que bateu muito forte no tema dos passageiros em pé, que são autorizados pela lei, pela legislação, pelo código hoje, que permite 20 passageiros em pé, e ele trabalhou muito essa questão do perigo que isso representa. Inclusive naquele acidente da Unesul em Glorinha haviam passageiros em pé. Então nós temos que trabalhar essas questões, pensar numa transição disso. Foi uma reunião muito boa, estou muito feliz de ter realizado essa reunião aqui na Câmara. Aproveito para agradecer o espaço aqui da presidência, do presidente da Câmara, o vereador Márcio Patucci, da presença do vereador Sidney, do vereador Alex, os 3 estiveram aqui, e agradecer aqui o espaço da Câmara que foi cedido para a gente. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até amanhã.